E aí pessoal, aqui é a Gaia e hoje nós vamos fazer uma análise profunda de uma cena muito importante do Casa da Coruja. Casa da Coruja, All House, segunda temporada, episódio 20. Se você não viu, então vá ver, porque é muito importante. Mas é a cena, agora spoilers, do beijo entre Emmett e Luz. Vou até botar aqui em tela cheia pra gente poder observar em toda a sua glória. Como todos os meus vídeos de análise profunda, eu vou falar longamente de uma cena extremamente curta, mas que eu acho que é importante que nós falemos. A cena em questão é essa aqui, aos 11 minutos e 40 segundos, que é o beijo entre Emmett e Luz, mas muita coisa acontece para nós chegarmos até aqui, e eu acho interessante que nós observemos não só a questão da construção para essa cena que é maravilhosamente bem feita, como também como foi toda a questão até mesmo da animação. Para começar, esse episódio ele foca muito na parte já de completo grimdark, de trevas e horror acontecendo e acometendo sobre toda a equipe da Casa da Coruja. Nós vemos que Belos está para fazer o Dia da Ascensão, que vai fazer a magia de dreno que vai matar todo mundo, e com isso vai libertar o colecionador e vai virar o deus de um novo mundo. Então nós temos uma situação bastante despondente, bastante precária de todos, porque eles não têm nem as forças necessárias para poder fazer para poder fazer combate, dar combate ao Belos. E, enquanto os adultos, a Eda, o Raimi e os outros vão para combater o Imperador, Luz ela já estava com a impressão, com a vontade de resgatar Emmett, porque Emmett foi presa, até ela não sabia até o momento, mas ela foi presa pela mãe. Então, os altos níveis de romantismo desse episódio já são demonstrados no momento exato em que Eda fala de salvar a sua namorada. Que é um termo muito importante. Namorada, da maneira como é falado, é a primeira vez que é abertamente descrito que as duas são namoradas nestes termos, e a entonação é bastante romântica falado por Eda. É falado aqui aos 6 minutos e 33 segundos. Não é tão romântico quanto ir numa missão de resgate para salvar a sua namorada. Então é muito importante perceber que em todo esse episódio, o romantismo já está prescrito em partes anteriores ao momento do beijo. O beijo é o ponto central e mais marcante desse episódio, que é muito curioso, porque nós temos um combate muito importante, mas o foco, o cerne deste episódio é no beijo, que é até marcado pela parte da animação, que nós vamos ver bem quando acontece a cena. Mas todos os pontos que levam a esse ápice climático, a esse clímax, está até mesmo na parte textual e entre as colocações dos personagens anteriormente ditas. Nós temos então a chegada dos garotos na casa de Emmett, que o plano é tentar convencer os pais. Eles não sabem que a mãe está mancomunada, está confabulando com Belos para fazer parte do novo mundo enquanto realiza após a magia de dreno. Então o plano deles é convencer os pais de Emmett a pararem de produzir as armas que vão destruir o mundo. Nisso nós vemos toda essa parte em que em que Luz está debaixo da sacada da Emmett, a lá Romeu e Julieta, também é muito bonitinho, e vai se preparar para chegar novamente a encontrar a Emmett. Nós vemos a Luz observando a Emmett pela janela da sacada de baixo, o que eu não sei se é fisicamente possível, eu acho que ela está muito próxima da sacada para poder ver, mas tudo bem, isso não importa. Nós vemos a Luz ficando ruborizada, ficando vermelha, e aí ela invoca a magia de planta, e um detalhe muito importante, que é bem possível de perceber, mas dá pra não perceber também, você pode deixar passar. Reparem que quando ela invoca a magia, tem várias flores desabrochando nessa parte de planta. Por que isso é importante? Porque normalmente a magia de planta ela não tem isso. Vai ver as milhares de vezes que a amiga utilizou os poderes e tal. Essas flores aparecendo já botam uma situação romântica na questão. É muito importante perceber toda a construção cenográfica e ambientação do desenho para gerar todo esse impacto romântico que vai ser observado. Veja como as plantas elas desabrocham e criam toda uma atmosfera, um ambiente que deixa ainda a situação mais romântica. Então, é muito interessante. E aí nós temos uma cena clássica onde Luz vai ouvir a Emmett falando sobre coisas e a Emmett vai falar: o que?
E Emmett vai falar, se a Luz estivesse aqui, iria me falar isso, isso e isso. Nós temos aqui Emmett conversando com os irmãos sobre a situação em que eles estão, os irmãos tentando ajudar a Emmett. Nós também podemos ver aqui que os cabelos deles também são marrons. Talvez nós tenhamos depois para perceber se os filhos são mesmo da esposa, são os filhos mesmo dos dois pais. Há uma colocação de que talvez eles sejam adotados, ou de que sejam filhos do Alas com outra mulher, enfim. Mas isso aí é uma coisa para se discutir outrora, em outro momento. O ponto da cena é que nós temos Emmett imaginando o que Luz diria caso percebesse o que estava acontecendo, o que ela diria caso a encontrasse. Aí os irmãos, eles percebem que Luz está do lado de fora. Os olhos que estavam virados na Emmett viram para encontrar a Luz que está na janela, pedindo para que a janela seja aberta. E aí os irmãos eles se levantam para abrir a janela para a Luz. Novamente, percebam a sutileza da construção. É tudo feito com gestos, é tudo feito com de noções muito sutis, muito delicadas e boas formas de construção de mundo, de cena. Porque, especialmente numa mídia que é uma mídia visual, como é um desenho, é importante que você mostre mais do que você fale. Ao invés dela cochichar, num desenho pior, iria botar a irmã cochichando pro irmão, olha, a Luz está ali. Então, tipo, não é preciso, apenas com gestos e visualizações e o próprio uso do cenário dá pra perceber as intenções dos personagens. E aí nós temos a situação em que Luz finalmente se apresenta para a Emmett. O meu problema, agora vamos ter umas pequenas críticas assim. Os irmãos desaparecem da cena. Se eles foram lá ajudar para abrir a porta, eles deveriam estar do lado. Eu acho que ficaria muito melhor se eles estivessem do lado. Outra coisa, o jogo de perspectiva que tá aí é muito estranho. Parece que Luz é minúscula. A porta tá muito grande e essa escrivaninha aqui do lado, considerando as proporções que nós conhecemos de móveis, tá muito estranho. Parece que Luz tem 1 metro de altura, sabe? Parece que ela tem 8 anos de idade ao invés de 13, 14. Então é bem engraçado. E novamente, os irmãos, eles deveriam estar nessa proximidade. Aqui, voltando um pouco mais atrás, reparem, os irmãos observam a coisa, observam que a Luz está ali e se levantam para abrir a porta, entendeu? Os irmãos percebem, então eles deveriam estar aparecendo naquela cena. E eles não, eles aparecem. Agora vamos reparar também algumas outras pequenas críticas. Vejam que a iluminação fica muito estranha. A iluminação onde a Luz está é quase sem luz e não faz sentido. Do ponto de vista físico, não faz sentido que ali esteja na escuridão e onde a Emmett esteja muito iluminado. Não faz sentido. A luz, ela se irradia de tal forma que deveria pegar na cena inteira. E aí repare que elas se abraçam na escuridão, que também não faz sentido, porque da onde eles estavam tinha mais iluminação. Não faz, a menos que esse quarto tenha 50 metros de diâmetro, tipo, esse é um corredor de 20 metros de extensão, não faz sentido que a luz tenha mudado tão forte da onde Emmett estava e para onde a luz estava. Gente, isso aqui é uma análise profunda. Eu tô criticando, eu tô analisando, tem essas coisas. De forma alguma essa cena é ruim, ok? De forma alguma essa cena é ruim. Mas, com uma análise profunda, eu tenho que apontar as coisas. Nós temos um abraço giratório, que é um abraço muito fofinho, é um abraço de marcação muito romântica, porque ele mostra questões de pertencimento, questões de leveza. Todos esses abraços giratórios que você vê em filmes e tal, normalmente tem essa característica que do ponto de vista psicológico, nós observamos isso como uma união muito mais profunda. Tem uma questão de movimentação é muito melhor do que estase, a menos que você também tenha os abraços estáticos, quando um vai pro outro, se abraçam e param, também é muito interessante. Mas a grande coisa aí é para mostrar mais juventude, adolescência e reconexão. Então, o abraço giratório é uma coisa muito... é quase um clichê, mas é muito interessante, é muito bonitinho também. Agora começa o momento em que este episódio fala. Gente, o centro desse episódio é este ponto romântico. Vocês repararam? Vocês repararam? Exatamente aos 11 minutos e 35 segundos. Vocês repararam? Vamos voltar. Aqui, vamos ver se vocês reparam. Vocês reparam que a qualidade de animação aumentou 200%? Vocês percebem que literalmente dá pra ver o dinheiro sendo injetado na animação?
que o rosto da Emmett ganha proporções muito mais delineadas, que existem muito mais quadros, muito mais frames por segundo sendo desenhadas aí. Quando eu tava assistindo esse episódio pela primeira vez, eu falei, uou, que loucura é essa? O que eu tô vendo aqui? Normalmente, em desenhos e tal, especialmente desenhos de ação, de aventura, a injeção de dinheiro é mais cenas de luta. Especialmente quando você vê no episódio 19 e 20, os últimos episódios da primeira temporada, que é a agonia de uma bruxa, que tem a batalha entre Eda e a irmã, você vê que da Eda e Edenin, você vê que a animação ela melhora profundamente e fica muito mais fluida para demonstrar o combate. Sempre quando há um foco de animação dentro de um desenho que tem uma verba muito limitada, porque fazer uma série em desenho é muito caro, e você tem que focar em quais momentos você vai querer fazer as cenas chaves animadas e com mais fluidez, a escolha dessas cenas demonstra a escolha tonal e a escolha até mesmo também narrativa que você quer passar. E a escolha desse pessoal foi em animar o beijo. Em animar o beijo. Reparem na fluidez desses movimentos. Eu particularmente achei tão estranho, porque ficou tão boa a animação, que deixou ela levemente uncanny, deixou ela meio estranha demais, porque os personagens ficaram muito mais humanos e muito mais bem feitos durante alguns segundos, que é quando durou o beijo. Reparem a fluidez dos movimentos, a leveza, o tocar, todos os detalhes. Da última vez quando eu falei em outro vídeo, eu não lembro qual foi, quando nós temos a Emmett e a Luz dando as mãos, nós vemos o polegar da Emmett, da Luz, fazendo carinho na mão da Emmett, que mostra um detalhe realista de como o romance e como a afetividade é demonstrada de forma concreta na vida. Então, nós vemos toda a questão romântica, nós vemos até o abrir dos olhos, ainda com os olhos revirados para dentro das pálpebras. Nós temos várias questões aqui demonstrando todas as sutilezas do romance em alta animação, o que demonstra que a incrível ousadia e audacidade do estúdio, dos criadores, do pessoal que faz a história, da Dana, que é a autora principal, no caso da Coruja, em demonstrar um beijo LGBTQ, um beijo lésbico em seu programa. E a coragem de fazer isso é impressionante. Todo episódio, todas as cenas, todo esse diálogo, inclusive a boa construção de personagens do começo ao fim, em outros episódios, ao longo da série, tudo encaminhando para esse momento. E a própria injeção, eles tiveram até a ousadia de falar assim, nós queremos mais $20 mil para poder desenhar de maneira decente. Não uma cena de luta, mas uma cena de beijo. Não uma cena de confronto, mas uma cena de amor, uma cena de equilíbrio, uma cena de fraternidade, uma cena de romance. É fantástico. É incrível os culhões da galera. É incrível a audacidade dessa galera. E aí nós temos ainda mais demonstrações interessantes. Que a galera chama de gay panic, a galera a galera estrangeira que fala que é o momento quando os jovens estão se identificando enquanto figuras LGBTs e com desejos LGBTs, que eles têm um pânico por se perceber sentindo essas coisas que não deveriam ser sentidas normalmente, que eles não sentiriam, que a normalidade diz que não deve ser sentida. E aí nós temos aqui, carambolas, repara a fluidez desse desenho, reparem a fluidez desse desenho, é muita fluidez. E nós temos esse momento, as pupilas reduzidas de medo, pavor do que ela fez, não sei o que. Aí nós temos, do outro lado também, a Luz, da mesma forma, só que reparem nos detalhes. Enquanto que a Emmett está descontente e apavorada por conta de ter beijado uma garota, ter beijado a Luz ela está mais apavorada pela estupidez que ela falou, carambolas. Então, tipo, reparem também que não há medo nos olhos, não há pânico nos olhos da Luz. Isso nós vemos ao longo da série inteira. Quem teve pânico romântico até então foi a Emmett, não a Luz em todas as situações. Nós temos aqui outra expressão muito interessante, que ao mesmo tempo que ela está feliz, ela está extremamente, meu Deus, isso é tão novo, isso é tão diferente, não sei o quê. E nós temos então, logo em seguida, ainda um momento de percepção de que a Luz não a rejeitou. Vocês percebem, vocês conseguem perceber como que de maneira sutil a galera conseguiu colocar nessas expressões que a Emmett estava extremamente insegura,
extremamente insegura de que a Luz ia aceitar os sentimentos, de que ia aceitar o beijo, de que ia gostar dela como ela gosta, não sei o quê. E tanto que vem aí o pavor da Emmett, vem o pânico da Emmett. Mas, ao perceber que a Luz gostou e, além disso, ela está mais insegura pelo fato de ela ter falado uma besteira do que pelo beijo, em outras palavras, não é o beijo que a deixou insegura, deixou a Luz insegura, foi a besteira que ela falou. A Emmett imediatamente relaxou e ficou muito mais leve nas suas expressões. Os olhos deles dilataram de uma situação de pavor para uma de aceitação e romance. E é muito bonito, muito fofinho. E aí, imediatamente, nós temos a expressão ficando cabisbaixa, triste, porque ela lembra a situação em que ela se encontra. A situação severa de fim do mundo. E, em meio a tudo isso, nós vamos caminhar para um momento final, em que a animação volta a ser uma animação ruim, entre aspas. Você vai ver, a animação vai voltar a ser uma animação ruim. Volta a ser uma animação ruim. Feitiço de drenagem, não sei o que. Imediatamente a animação volta a ser, entre aspas, ruim. Você vê que os quadros começam a ser muito mais encaixotados. E nós vemos que o foco, o centro, o miolo, o pináculo do episódio já passou, a cena romântica já passou, e volta para um episódio normal de Casa da Coruja. Vamos agora fazer umas constatações finais. Deixando aqui o beijo no fundo. E antes de fazer as constatações finais, vamos ter um especial de 15 mil inscritos no meu canal, que eu consegui chegar a 15 mil inscritos. E aí? Então nós vamos ter uma live, eu vou conversar com vocês, vai ser legal. Eu também tenho um Discord, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, então tudo no link do vídeo, aqui debaixo do vídeo vocês podem me seguir. Mas vamos agora para as constatações finais. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre o quão importante é essa questão do beijo, e especialmente comparando com outros romances de outras séries incrivelmente mal feitos, como Korra e Asami de A Lenda de Korra. Mas do ponto de vista de representatividade, do ponto de vista de avanços em nossa sociedade, é muito bom e é muito refrescante, é muito interessante perceber que desenhos estão tendo a coragem de botar cenas LGBTs assim, de maneira expressivas. É importante que isso seja naturalizado, que nós percebamos que, especialmente os grupos mais fanáticos, os grupos mais extremistas, que isso faz parte da natureza humana, que não tem nada de errado, e que nós tenhamos que parar de brigar por besteiras. É muito importante que nós já estamos caminhando para o próximo século. Nós já estamos indo para o próximo século das viagens espaciais da humanidade, imortalidade, fusão nuclear, inteligências artificiais extremamente avançadas, corpos robóticos. Gente, vamos parar de ser babacas, pelo amor de tudo. É inacreditável que ainda que um beijo entre duas garotas ou entre dois garotos seja algo que tenha que ser visto como corajoso, audacioso, incrível, quando já deveria ser normalizado nesses mais de 10 mil anos da humanidade como Homo sapiens. No fringir dos ovos do cosmo, onde nós somos rodeados por buracos negros e coisas terríveis que estão por aí por fora, nós perdermos tempo lutando pra dizer quem nós podemos beijar ou quem não podemos beijar é completamente uma perda de tempo e da capacidade intelectual de nós humanos como raça suprema, por enquanto, desse planeta miserável. Nós temos que focar nossos cérebros, nossos esforços não para brigarmos entre si ou caçarmos costumes entre nós, aceitarmos nossas várias formas de amor como elas existem e caminharmos para um futuro mais brilhante nas estrelas. Para mim, e eu acredito que a arte é a grande transformadora da sociedade. A arte é o grande motor que nos eleva o espírito e nos eleva para novos ambientes e para novas buscas. Que a arte é o grande conector que dá sentido a essa vida praticamente vazia nesse universo quase que completamente impessoal. A arte é o definidor para nos fazer repensar, aceitar, viver melhor e com mais amor um pelos outros. Eu sempre falo, a grande arte é a arte que não apenas é competente nas suas capacidades, competente nas suas temáticas, objetivos e coisas que pretendem alcançar, mas também na transformação não só da mídia em que ela está trabalhando, mas também no mundo em que ela se encontra. As grandes artes transformam a mídia, criando novas mídias que seguem seus percalços, com novas formas de escrita, pintura, desenho, e também transforma a sociedade para melhor. Criam novas coisas e percebem e faz com que nós convivamos melhor uns com os outros. Esta cena mostra o poder de Casa da Coruja e eu espero que seja
uma cena progenitora para que novos desenhos tenham a mesma coragem e que abra as portas para novas formas de representatividade e que nós caminhamos para um futuro mais brilhante em que nós sejamos melhores uns com os outros. Farei um vídeo mais específico sobre isso, mas essa é a minha análise profunda da cena do beijo de Emmett e Luz. E foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou.